História de São Francisco de Assis. São Francisco de Assis nasceu em 1182, na cidade de Assis, na Itália. Ele era filho de Pedro Bernardone, um comerciante rico, que veio de uma família nobre da Provença. Na sua juventude, Francisco teve uma vida abastada, e gastava dinheiro de forma extravagante. No entanto, os negócios do pai não o interessavam, assim como os estudos. A verdade é que o que ele mais queria era se divertir. Apesar disso, São Boaventura, que foi seu contemporâneo, escreveu sobre ele: com auxílio divino, ele nunca se deixou levar pelas paixões que dominavam os jovens ao seu redor. Vida de São Francisco. Na juventude de Francisco, por volta dos 20 anos, começou uma guerra entre as cidades italianas de Perugia e Assis. Ele queria lutar em Spoleto, que fica entre Assis e Roma, mas acabou adoecendo. Durante a enfermidade, Francisco ouviu uma voz sobrenatural que o chamava a servir ao amor e ao servo. Com o tempo, e muita oração, ele sentiu a necessidade de vender suas posses e comprar a pérola preciosa mencionada no Evangelho. Certa vez, ao encontrar um leproso, ele superou sua repulsa natural e beijou o doente, um gesto inspirado pelo Espírito Santo. A partir desse dia, começou a visitar e cuidar dos enfermos nos hospitais. Francisco também passou a doar suas próprias roupas e o dinheiro que tinha para ajudar os pobres. O chamado. Em um dia simples, mas muito especial, enquanto rezava sozinho na igreja de São Damião, em Assis, Francisco teve uma experiência marcante. Sentiu que o crucifixo falava com ele, repetindo 3 vezes a famosa frase: Francisco, repara minha casa, pois olha que está em ruínas. Com isso, ele decidiu vender tudo o que possuía, e levou o dinheiro ao padre da igreja, pedindo permissão para viver ali. Na época, Francisco tinha apenas 25 anos. Ao saber das ações do filho, Pedro Bernardone ficou indignado, e foi buscá-lo. Ele o levou para casa, bateu nele, e até o acorrentou pelos pés. No entanto, sua mãe conseguiu libertá-lo na ausência do marido, e o jovem voltou a São Damião. Pedro Bernardone não desistiu, e foi atrás dele novamente, exigindo que voltasse para casa ou renunciasse à sua herança. Foi nesse momento que Francisco decidiu renunciar a tudo, afirmando: as roupas que levo também pertencem ao meu pai, preciso devolvê-las. Em seguida, ele se despiu e entregou suas roupas ao pai, dizendo: até agora você tem sido meu pai na terra, mas agora poderei dizer: Pai nosso, que estais nos céus. Renúncia de São Francisco de Assis. Para reparar a igreja de São Damião, Francisco começou a pedir esmola em Assis. Assim que terminou esse trabalho, ele passou a reformar a igreja de São Pedro. Depois, decidiu se retirar para morar numa capela chamada Porciúncula, que fazia parte da abadia de Monte Subazio, sob os cuidados dos beneditinos. Foi nesse lugar que ele recebeu uma mensagem clara sobre o que Deus realmente esperava dele. Na missa daquele dia, o trecho do Evangelho dizia: ide a pregar, dizendo: o reino de Deus tinha chegado. Dai gratuitamente o que haveis recebido gratuitamente. Não possuais ouro, nem 2 túnicas, nem sandálias. Diante dessas palavras, Francisco tirou suas sandálias, removeu seu cinturão, e ficou apenas com a túnica. Milagres de São Francisco de Assis. Deus concedeu a Francisco o dom da profecia e o poder de realizar milagres. Enquanto pedia esmolas para restaurar a igreja de São Damião, ele costumava dizer: um dia haverá ali um convento de religiosas, em cujo nome se glorificará o Senhor e a igreja. Essa profecia se confirmou 5 anos depois com a fundação de Santa Clara e suas religiosas. Certa vez, ao curar um homem que havia sido desfigurado por um câncer com um beijo, São Boaventura comentou para Francisco: não há que admirar mais o beijo do que o milagre. Fundação da Ordem dos Frades Menores. Francisco começou a proclamar a verdade com fervor do Espírito de Cristo, convidando outros a se unirem a ele na busca pela perfeita santidade, e insistindo na importância de viver uma vida de penitência. Assim, alguns começaram a praticar a penitência, e se associaram a ele, compartilhando a mesma vida. O humilde São Francisco de Assis decidiu que eles seriam chamados de frades menores. Dessa forma, surgiram os primeiros 12 discípulos, que, conforme registram alguns documentos, foram homens de tal santidade que, desde os apóstolos até hoje, o mundo não viu homens tão maravilhosos e santos. Em seu testamento, Francisco afirmou: aqueles que vinham abraçar esta vida distribuíam aos pobres tudo o que tinham. Contentavam-se apenas com uma túnica, uma corda e um par de calções, e não queriam mais nada. Os novos apóstolos se reuniram em torno da pequena igreja da Porciúncula, ou Santa Maria dos Anjos, que se tornou o berço da ordem.
A nova ordem religiosa de São Francisco de Assis. Em 1210, quando o grupo contava com 12 membros, São Francisco de Assis redigiu uma regra pequena e informal, baseada principalmente nos conselhos de Jesus para a busca da perfeição. Com essa regra, Francisco e seus frades foram a Roma apresentá-la ao sumo pontífice. No entanto, inicialmente, houve relutância em aprovar a nova comunidade, pois muitos achavam que o ideal de Francisco era excessivamente rígido em relação à pobreza. Porém, um cardeal interveio, dizendo: não podemos proibir que vivam como Cristo mandou no Evangelho. Com isso, conseguiram a aprovação e retornaram a Assis, onde viveram em pobreza, oração, santa alegria e grande fraternidade, junto à igreja da Porciúncula. Mais tarde, o Papa Inocêncio III chamou Francisco e aprovou a regra verbalmente. Logo após, o Papa impôs a eles o corte dos cabelos e os enviou em missão para pregar a penitência. São Francisco de Assis, um exemplo de vida. São Francisco de Assis manifestava seu amor a Deus por meio de uma alegria imensa, que frequentemente se expressava em cânticos ardorosos. Quando alguém lhe perguntava a razão de tal alegria, ele respondia que ela deriva da pureza do coração e da constância na oração. A santidade de Francisco atraiu muitos discípulos, incluindo uma jovem chamada Clara, filha do conde de Sasso Rosso, que tinha apenas 17 anos. Desde o momento em que ouviu Francisco pregar, Clara compreendeu que a vida que ele indicava era a que Deus queria para ela. Francisco tornou-se seu guia e pai espiritual, dando início à Ordem Segunda dos Franciscanos, conhecida como a Ordem das Clarissas. Logo em seguida, Inês, irmã de Clara, também decidiu seguir o caminho do claustro, e mais tarde, uma terceira irmã, chamada Beatriz, uniu-se a elas, formando assim uma comunidade que se dedicava à vida de pobreza, oração e serviço a Deus. Sabedoria divina. Certa vez, São Francisco de Assis, sentindo-se fortemente tentado pela impureza, deitou-se sem roupa sobre a neve. Em outra ocasião, enfrentando uma tentação ainda mais violenta, ele rolou sobre espinhos para resistir e vencer suas inclinações carnais. Sua humildade não era apenas um desprezo sentimental por si mesmo, mas uma convicção profunda de que, ante os olhos de Deus, o homem vale pelo que é, e não mais. Considerando-se indigno do sacerdócio, Francisco apenas recebeu o diaconato. Ele detestava o exibicionismo em todas as suas formas. Certa vez, contaram-lhe que um dos irmãos amava tanto o silêncio que, até mesmo ao se confessar, fazia-o por sinais. Francisco, desgostoso, respondeu: isso não procede do Espírito de Deus, mas sim do demônio. É uma tentação, e não um ato de virtude. Francisco possuía o dom da sabedoria. Quando um frade lhe pediu permissão para estudar, ele respondeu que, se o frade repetisse com amor e devoção à oração Glória ao Pai, se tornaria sábio aos olhos de Deus. Ele mesmo era um grande exemplo da sabedoria adquirida dessa maneira. São Francisco de Assis e os animais. A ligação de Francisco com a natureza sempre foi uma das suas características mais conhecidas. Seu amor universal se estendia a toda a criação, simbolizando um retorno a um estado de inocência, assim como Adão e Eva no Jardim do Éden. Morte de São Francisco de Assis. No verão de 1225, Francisco adoeceu gravemente, e o cardeal Ugolino, junto com o irmão Elias, o levou ao médico do Papa em Rieti. Ao saber que lhe restavam apenas algumas semanas de vida, São Francisco de Assis exclamou: "Bem-vinda, irmã morte." Em seguida, pediu para ser levado à Porciúncula. Ele faleceu no dia 3 de outubro de 1226, com menos de 45 anos, após ouvir a leitura da Paixão do Senhor. Embora desejasse ser sepultado no cemitério dos criminosos, seus irmãos o conduziram em uma solene procissão até a igreja de São Jorge, em Assis. Ali permaneceu até 2 anos após sua canonização. Em 1230, foi secretamente trasladado para a grande basílica construída pelo irmão Elias. Francisco foi canonizado apenas 2 anos após sua morte, em 1228, pelo Papa Gregório IX, e sua festa é celebrada em 4 de outubro. Oração a São Francisco de Assis. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais. Consolar, que ser consolado. Compreender, que ser compreendido. Amar, que ser amado. Pois,
É dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. No primeiro comentário deste vídeo tem um código de barras, ao qual você pode fixar no seu santo, para que todos saibam a história dele. Um grande abraço do canal História Santa.